Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Passa o dia convosco. Amém. Queria te convidar nessa noite a ficar em pé, na presença do Senhor. Boa noite para você que está aí na sua casa. Que o Senhor nessa noite possa tocar em cada coração. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos, meu querido, nessa noite. Levantar as suas mãos aos céus. E adorando o nome do Senhor, porque a presença dEle é real. E eu queria te convidar a entregar ao Senhor nessa noite um perfeito, um verdadeiro louvor ao Senhor. Pois Ele é digno, Ele é exaltado, Ele é entronizado, Ele está neste lugar. Para você que está aí na sua casa, levante suas mãos aos céus, vai adorando o nome do Senhor. Vai falando com o Senhor. Ele tem mais para as nossas vidas nessa noite. Aleluia, Senhor, santo é teu nome, Senhor. Oh, Senhor, nós te bendizemos nessa noite, papai. Nós entronizamos ao teu santo e poderoso nome, papai. Oh, Senhor, tu és bem-vindo neste lugar, papai. Vai falando com o Senhor nessa noite, entrega. O Senhor quer mais. Entrega o seu louvor ao Senhor nessa noite. Peça ao Senhor. Oh, Senhor, tu és digno. Engrandecido o Senhor é. E declare assim a Ele: não há outro como tu. Declare: soberano, soberano e fiel. Declare: não há outro como tu. Ele reina sobre a terra e céu. Você pode levantar suas mãos e declarar: és o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. aleluia. Tu és Jesus. Oh, Senhor, tu és tudo, Senhor, que nós precisamos. És tudo, Senhor, que nós queremos, papai. Aleluia. Declare a Ele mais uma vez nessa noite: não há outro. Não há outro como tu. Oh, Senhor, soberano, soberano e fiel. não há outro. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Levante sua voz e declare: Ele é o Alfa. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Adore a Ele nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Declare: Alfa, Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo
pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Ele é tudo pra mim, tudo Alfa. pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Declare. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Ele é o Alfa. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. As vozes do teclado declaram. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Declare. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Oh, aleluia. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Vai aplaudindo o nome do Senhor nessa noite. Aplauda Ele. Aplauda Ele, glorifique a Ele. Oh, aleluia, Senhor. Santo, mais forte, meu querido. Oh, aleluia. Aleluia, santo é seu nome, Senhor. Com palmas, amado. Aleluia, Senhor. Declara assim, ó. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Peça, dá-nos hoje o alimento necessário para viver. O pão de cada dia. Declare. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a sua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a sua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia, Senhor. Adora o nome dele nessa noite. Declare mais uma vez, nosso Pai. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Peça a Ele, dá-nos hoje. Dá-nos hoje o alimento necessário. Pão de cada dia. Declare. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a sua
Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia, Senhor. Como é no céu, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Mais uma vez, declare: venha o teu reino, faça a tua vontade. Aleluia, Senhor. Seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, Faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, vai adorando o nome do Senhor nessa noite, não perca a oportunidade, meu querido. Vai adorando o nome do Senhor, levante as suas mãos ao céu, se renda à presença dEle nessa noite. Seja feita a sua vontade, papai, neste lugar. Move o teu Espírito Santo nessa noite, papai, neste lugar, em cada lar nessa noite, papai. Oh, Senhor, toma o teu lugar, papai. Lugar de honra, lugar de glória, papai. Oh, Senhor, nós queremos mais da tua presença nessa noite, papai. Mais da tua presença, mais da tua unção, Senhor, mais, Senhor, da tua graça, mais do mover do teu Espírito Santo, papai. E declare a Ele: eu não consigo entender. Declare: o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Senhor, seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A
ressuscitou. Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, vai adorando a Ele. Santo é teu nome, Senhor. Tu és adorado neste lugar, papai. Oh, Jesus, toma o teu lugar. Oh, santo, santo, santo és tu, Senhor. E declare: Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele está neste lugar, meu querido. Diga a Ele palavras que o exaltem nessa noite. Levante a sua voz nessa noite. Adore o nome dEle. Você tem liberdade na casa do Pai. Oh, nós queremos te adorar, papai. Nós queremos entronizar louvores, honras, papai, e glórias ao teu santo e poderoso nome nessa noite. Oh, aleluia. Declare Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. aleluia. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor está neste lugar.
Oh, Senhor, nós podemos, papai, sentir a tua presença ela é real. Se entrega a presença do Senhor nessa noite, meu querido. O Senhor quer mais as nossas vidas nessa noite. E que nessa canção, meu querido, você possa levantar as suas mãos e realmente declarar o que está no seu coração. Que o Senhor, Ele é o nosso fundamento, que a nossa fé está firmada nele, que os nossos passos estão firmados neles. Oh, papai, nós te adoramos nessa noite, nós entronizamos ao teu santo nome. Essa canção é para te adorar, as nossas vidas são para te adorar, papai. O nosso louvor é para te adorar. Oh, santo, santo, santo. Vai adorando, meu querido. Vai adorando a Ele. Declara assim, ó. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Declare. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Deus digno, Senhor. Declare mais uma vez. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Declare o nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Levante a sua voz e declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Levante suas mãos, querido.
Vai exaltando a Ele nessa noite. E declare: eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Você pode declarar: Ele é. Eu vou Declare: Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Oh, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Declare: Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Só a igreja vai declarar: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, Vem Espírito de Deus, o meu coração. é o Teu altar. Aleluia, esse é o nome do nosso Senhor. O nome dele é Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por passar esses momentos maravilhosos de adoração junto com os meus irmãos, na tua presença, aonde não há dolo, aonde não há inveja, aonde não há raiva, um ambiente celestial, aonde podemos construir e edificar a nossa vida em Ti, aonde podemos clamar o Teu Espírito para viver em nosso coração. Nós te agradecemos por sua morte no nosso lugar, meu Pai. Homens sábios pisaram sobre a face da terra, mas apenas um morreu no meu lugar, e foi o Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Nós estamos rendidos diante do Senhor. O Senhor é digno de toda a canção, de todo louvor. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigado. Entra em corações. Abençoa quem está em casa. Nós sabemos que há pessoas de tantos lugares diferentes que nos acompanham, Senhor. Tanto aqui de perto da cidade, quanto na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, na Colômbia. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Que o Senhor lance redes de amor sobre cada um de vocês e os traga de volta. Os traga mais perto do que nunca. Que o Senhor abençoe todos que estão aqui nessa casa de adoração. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor faça clarear o coração de vocês. Que a mente de vocês seja iluminada pela palavra do Senhor. Que o amor de Deus preencha cada coração aqui.
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Glórias a Deus. Você pode se assentar nessa noite em nome de Jesus. Deus é bom. Misericórdia do Senhor dura para todo sempre, né? Amém. Deixa eu orar pela criançada. Orar pelos nossos meninos e meninas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por nossas crianças. Tantos desafios envolvem a educação de uma criança nos tempos que vivemos. Tantas são as privações dos tempos que vivemos. É um desafio cada vez maior, mas o Senhor é um Deus de sabedoria. Ministra a sabedoria no coração dos pais. Quebranta o coração dos filhos para que ouçam os pais. Abençoe, meu Pai, desta forma, em nome de Jesus, cada família desta igreja, cada criança, cada responsável, cada pai, que o Senhor os abençoe e os guarde, e os faça prosperar na Tua presença, os faça crescer diante do Teu altar. Eu oro assim, meu Pai, abençoando cada criança, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glórias a Deus. Trouxe a palavra? Se você trouxe a palavra de Deus, eu vou te convidar a abrir em Lucas capítulo 1. Antes de entrarmos na ministração, efetivamente da palavra de Deus nessa noite, eu só quero te alertar para algumas realidades que estão acontecendo a respeito do retorno de Jesus. Você acredita que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Amém, né? Jesus vai voltar. Alguns sinais eminentes, alguns sinais deveriam acontecer, devem acontecer, antes que o anticristo surja. Antes que o anticristo surja, Israel precisava voltar a ser nação. Isso aconteceu em 1948. Antes que o anticristo surja, ou em todo o seu esplendor, há necessidade da construção do terceiro templo. O primeiro templo foi construído por Salomão. O segundo templo na época de Esdras e Neemias, Ageu profetizando ali em volta. Lembra disso? Esse templo, esse segundo templo, ele também foi embelezado e ampliado por Herodes, que foi o templo que Jesus caminhou e ministrou na época que ele estava aqui conosco. Esse templo foi destruído no ano 70. Que ano que foi? 70. O imperador Tito, junto com tropas romanas e tropas árabes que compunham o exército romano, eles destruíram o templo e deixaram só uma parede. Esta parede que ficou até hoje é o Muro das Lamentações. Sabe aquele Muro das Lamentações? Aquele lugar famoso que os judeus oram e ficam fazendo assim na frente do muro? Que é um lugar mundialmente conhecido, porque Deus disse que toda oração que fosse feita naquele lugar, Deus responderia. Por isso que as pessoas peregrinam para lá para orar. Só que em cima, do lado ali do muro, na parte superior do muro, tem uma mesquita. A mesquita de Omar. Para a construção do terceiro templo, vai ter que mexer na mesquita de Omar. Por isso, faz-se necessário um imenso acordo de paz entre Israel e os árabes. E é aqui que está a questão. Israel tinha alguns acordos de paz com os árabes. Poucos. Mas nas últimas semanas, cresceu muito a quantidade de acordos que foram feitos entre Israel e os árabes em relação a acordo de paz. Esse acordo de paz é chave para a construção do terceiro templo, aonde o anticristo vai sentar e vai dizer, eu sou Deus. Quem já leu o Apocalipse aqui? Amém? Para que o templo seja construído, os utensílios precisam ficar prontos, e já estão. O candelabro de ouro, a menorá, e todos os outros utensílios já estão prontos e guardados com forte escolta militar. O que faltava fisicamente para o templo, o que faltava até alguns dias atrás, era a novilha vermelha. É uma novilha, é um animal,
que ele tem que surgir de cruza natural, ele não pode ser feito em laboratório. E ela precisa ser vermelha, ou seja, precisa ser ruiva. E você faz vários experimentos, vários cruzamentos, para que chegue a novilha ruiva. E eles já conseguiram chegar a esse resultado, eles já têm. Segundo o Instituto do Templo, do terceiro templo em Israel, eles têm tecnologia para levantar o templo de Salomão de volta em 2 meses. Eles não precisam mais do que 2 meses para levantar o templo. O templo é ponto central nessa questão escatológica. Desde 1948 até agora, nenhum sinal foi maior da volta de Cristo, da iminência da vinda do anticristo. São 2 coisas diferentes. Vinda do anticristo e retorno do Cristo verdadeiro. Amém, gente? Às vezes a gente fala rápido, fica parecido que é a mesma coisa. O templo é peça fundamental para que o anticristo se revele. Tanto que o período de maior perseguição na época da tribulação, que é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, é que no meio o anticristo vai quebrar o acordo de paz, vai fazer cessar o sacrifício e vai dizer: Deus sou eu, vocês vão ter que me adorar. E aí é que vai acontecer uma parte do sermão escatológico de Jesus dizendo: aquele que está no campo não volte para casa, quem está no telhado fuja, não entre na casa para pegar nada. Por quê? Os judeus vão olhar o anticristo e dizer: ele não é o Cristo que nós pensávamos. Ele é o anticristo. E os judeus denunciarão ao mundo que o homem que estiver sentado no templo é o anticristo. E a perseguição vai começar de forma violenta. Amém? Isso está muito próximo de acontecer. Houve uma aceleração nesse ano de uma forma brutal no panorama profético e escatológico. Jesus está voltando, gente. Existem linhas de interpretação, se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Isso é o de menos importante. O mais importante é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós devemos estar prontos. Isso é uma realidade. O Covid não é um sinal da volta. Só que a igreja está olhando para o Covid e está esquecendo de olhar para Israel. Israel é o relógio de Deus na terra. O que acontece em Israel deve ser considerado. O que Israel está fazendo agora? O maior acordo de paz da história. Amém, gente? Olha para esse panorama. E vamos seguindo em frente em nome de Jesus. Pastor, isso é para amedrontar a igreja? Não, porque a glória da igreja é o retorno de Cristo. A glória da igreja é a volta de Cristo, é isso que a gente espera. Novos céus e nova terra, o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. E ele vai estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Amém, gente? Então eu quero que você preste muita atenção nisso. Talvez, num futuro próximo, eu queria falar sobre isso nessa noite, mas o Senhor nos direcionou a falar sobre outra palavra. E eu estou com desejo de pregar sobre escatologia. E o Senhor vai nos dar oportunidades para isso em nome de Jesus. Mas eu só quero que você saiba. As coisas estão muito aceleradas. E não é brincadeira. Antigamente se dizia assim: terremoto, só terremoto, rumores de guerra, tal. Isso sempre veio acontecendo e veio aumentando em escala, mas tinha um sinal que estava basicamente dormindo. E era o sinal do acordo de paz. Só que quem vai costurar o acordo de paz já é o anticristo. A fala dos maiores rabinos hoje é a seguinte: nós já conversamos com o Messias, e ele vai se manifestar ano que vem. Só que o Messias judeu é o anticristo nosso. Esse é o problema. Segundo alguns, não estou falando que estão falando a verdade, estou falando que os sinais estão se aprofundando. Alguns rabinos muito conhecidos disseram: nós já tivemos uma reunião com o Messias, e esse vai ser o último ano novo judaico sem o nosso Messias. Este é o problema. O ano judaico é esse mês, e o Messias judeus é o anticristo nosso. Quem compreende, diga graças a Deus. Nós estamos chegando no fim da história. Nós acho que vamos ser a geração que vai apagar a luz e vai embora. Sabe aquele último que fica na festa, apaga a luz e chega, vamos para casa? Eu não falo isso para te amedrontar, porque a esperança da igreja é isso. Nós vivemos nessa esperança. Nós pregamos nessa esperança. Porque se não houver ressurreição dos mortos, a nossa fé não vale nada. Está escrito isso no livro de Coríntios. Paulo fala: se a ressurreição dos mortos não é uma verdade, então o que a gente está fazendo aqui? Se quando a gente morrer, a gente vai acabar? Se a gente morrer e o final da história é morte, simplesmente de acabar, de pulverizar, o que a gente está pregando? E a gente pode expandir isso. Se morrer significa que eu vou ter que reencarnar e reencarnar e reencarnar, por que eu estou pregando o evangelho? Por que Jesus veio trazer o reino?
Não tem motivo algum. A palavra do Senhor diz, é dado ao homem morrer apenas uma vez, fisicamente, exceto em situações específicas de milagre de ressurreição. Caso contrário, o homem morre uma única vez e dali ele vai prestar conta para Deus. O bom de nós é que nós sempre temos uma esperança boa em tudo isso. Quando você trabalha para Deus e você tem um galardão, é a melhor coisa do mundo chegar para Deus e falar, Deus, vamos acertar as contas? Vamos acertar as contas? Eu tenho isso aqui de obra para fazer. A Bíblia diz que as nossas obras vão passar pelo fogo. Deus vai provar as nossas obras. E o que permanecer depois disso é galardão. Que Deus te abençoe de ter um galardão extraordinário em nome de Jesus. Como é que funciona galardão, pastor? Só um parênteses, ampliar o parênteses. Não tem a ver o que eu vou pregar muito aqui nessa noite. Apesar de ter um pouquinho. O que é galardão e o que é salvação? São duas coisas totalmente diferentes. Salvação. Cristo morreu na cruz no meu lugar, e quando eu creio que Ele morreu no meu lugar, e entrego a minha vida a Ele, a justiça dEle vem sobre a minha vida. Chama-se justificação. A partir daquele momento, eu olho para Deus, Deus olha para mim, e Deus vê a justiça de Cristo em mim. Eu não sou culpado mais pelos meus pecados. Eu estou justificado. Amém? Agora, isso acontece no começo da vida cristã. A salvação não é um alvo final a ser alcançado. Ela acontece no início. E a partir dali, eu vou me esforçar para ganhar o galardão. Galardão é esforço nosso. Salvação é esforço de Cristo. Vou de novo. Galardão é esforço e mérito próprio, no sentido de trabalhar, logicamente que tudo é a graça de Deus trabalhando em nós, mas requer esforço consciente. Salvação, Cristo conquistou na cruz do Calvário. São duas coisas diferentes. Eu posso ser salvo e não ter galardão. Mas eu jamais terei galardão se eu não for salvo. São duas coisas diferentes e a gente não pode confundir isso. Por quê? Porque se você confunde salvação com galardão, quando a Bíblia diz que dos dias de João Batista até hoje o reino dos céus tem sido tomado à força e aqueles que usam de violência se apoderam dele, você vai achar que você tem que se esforçar para ser salvo. E é contrário a tudo que a Bíblia diz. Romanos, Gálatas, Efésios, tudo fala o contrário. Quando a Bíblia fala que dos dias de João Batista foi o dia que Jesus veio sobre a terra, é isso que está querendo dizer, o reino de Deus é tomado por força. O reino de Deus é o galardão. Quem vai reinar com Cristo é porque usou de força para conquistá-lo. Amém? Amém. Está entendido, pelo menos de forma parcial? O panorama profético está costurado, está desenhado, está alinhado, está correndo. Esse ano nós estamos passando por um tempo de grande aceleração no mundo espiritual. Pastor, eu não creio em nada disso. Existem coisas que a minha fé não altera, gente. Eu não crer em Jesus não vai alterar o que Ele vai fazer. Ele vai voltar e ponto, é a realidade. Se você acreditar que esse púlpito, que essa cor é vermelha, isso é uma questão sua. Ele é preto, e se você acreditar que ele é vermelho, não vai alterar a cor dele. Você ficar olhando para esse púlpito e falar, não, eu creio que ele é vermelho, aqui ele é vermelho. E você discutir comigo que ele é vermelho, você pode discutir comigo, ele vai continuar sendo preto. Amém, gente? Tenha paz na sua vida de fé. É assim que funciona. Amém? Agora eu quero falar sobre duas verdades que nos deixam sem saída. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Eu esclareci isso porque eu acredito que a igreja está um pouco distraída. A igreja, no geral, está um pouco distraída com o Covid. Enquanto grandes coisas estão acontecendo. Para mim, o Covid, na visão de algumas pessoas, está funcionando como boi de piranha. Sabe o que é boi de piranha, que acontece lá no Mato Grosso? Você joga um boi que está doente para a piranha comer, para a piranha devorar, e toda a outra boiada passa. Enquanto tem gente olhando só para o Covid, só para o Covid, só para o Covid, tem uma boiada passando. Esse acordo de paz não é uma coisa comum. E quem costura o acordo de paz na Bíblia é o anticristo. E aí nós temos que abrir os olhos, vigiar e orar. Os tempos estão próximos, gente. E graças a Deus por isso. A gente já viveu nessa terra o suficiente. Está na hora da gente ir embora, né, gente? Está na hora da gente ir embora. Vamos para casa de vez, né? Nosso lar celestial. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Se você não tem essa esperança no seu coração, você nunca vai buscar a santificação em Deus. Porque para você não faz diferença. É justamente o que o apóstolo Pedro prega em 1 Pedro. A grande promessa que o Senhor nos deu, Ele nos deu para que nós nos santificássemos. Eu vejo a grandiosa promessa, eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Eu quero participar disso. Eu não posso olhar algo grandioso acontecendo, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo.
Por isso que eu tenho que ser criterioso. Lembra da última mensagem? Criterioso na oração, criterioso, sóbrio na oração, amar o próximo, ser hospitaleiro. Lembra disso? O Senhor está nos alertando. As coisas estão andando em nome de Jesus. Amém. Ditas essas explicações, vamos à palavra dessa noite. Verdades que me deixam sem saída. Se você puder fechar os olhos comigo, eu quero orar agora, juntamente com você, em nome de Jesus, pedindo a Deus que fale conosco. Nessa noite quente, de quinta-feira, de domingo, e se Deus quiser não vai voltar o inverno mais esse ano, a gente só precisa de chuva, de frio não precisa. Vamos colocar nossa atenção no Senhor, deixar Deus falar com a gente. Pai, estamos com a Bíblia aberta diante de nós, e tão importante quanto ter uma Bíblia aberta é ter um coração aberto. E nós estamos abertos ao Senhor. Fala conosco, nos instrui nessa noite, nos ensina, nos coloca, meu Pai, debaixo das posições que precisamos estar, na posição correta, na hora certa. Nos guia, nos ajuda na nossa caminhada, que a Tua palavra nos alimente nessa noite, e que a Tua palavra trabalhe no coração de cada pessoa, a fim de que o Senhor seja glorificado em tudo que fomos conversar nessa noite para a glória do Seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1, verso de número 37. Existem verdades que nos deixam sem saída. Amém, gente? Existem afirmações que não nos deixam correr para nenhum lado. E eu vou tratar duas afirmações, três. Três afirmações, as três envolvem a pessoa de Jesus e não tem escapatória para isso. A primeira, Lucas capítulo 1, verso de número 37. Pois nada é impossível para Deus. Quem está falando isso daqui? Jesus. Nada é impossível para Deus. Agora, se você for lá para Marcos, é a segunda declaração que nós vamos estudar nessa noite, que nos deixa sem saída, a segunda verdade. Marcos capítulo 9, verso de número 23 diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Aqui nós temos duas verdades que não nos deixam escapatória. A primeira, Jesus diz, para Deus nada é impossível. A segunda, ele diz, nada é impossível para quem crê. Nada. Agora, se eu tenho duas verdades que são simples, não precisa de interpretação para isso. São duas citações de Cristo que não precisam de uma interpretação sofisticada para entender. Ele declara de forma simples: para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Se Deus é ilimitado no seu poder, e aquele que crê não vê nada impossível diante de si, por que no meio desse caminho há tantos que não se firmam? Tantos espectadores que olham um Deus que pode tudo, olham homens de fé que não conseguem enxergar algo impossível diante de si, porque creem, mas não participam. A fé é a substância que puxa do mundo invisível para o mundo real todas as coisas. Quem crê, diga graças a Deus. Em outras palavras, é isso que Hebreus está falando no capítulo 11. Mas lá também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé é a substância que puxa do mundo eterno, do mundo invisível para o mundo visível todas as coisas, eu tenho duas realidades. Um Deus que não pode mudar. Se eu não crer nele, ele continua sendo poderoso. Mas aqui eu posso ter variantes. Porque se Jesus diz que nada é impossível ao que crê, quando eu ando vacilante na minha jornada, é porque faltou o quê? Fé. E eu quero só te clarear sobre alguma coisa, uma questão. Algumas pessoas têm listas de oração imensas. E você deveria, pelo menos, orar por 3 coisas. Quantas coisas? 3. Você não precisa de mais do que essas 3 coisas. Temor do Senhor, sabedoria e fé.
Se você tiver essas 3 coisas, nada vai travar a sua vida. Nada vai bloquear seu avanço. Nada vai segurar o seu sucesso. E quando eu falo sucesso, eu preciso botar uma legenda aqui. Principalmente para você que está me acompanhando em casa. Para nós, que buscamos andar na palavra de Deus, sucesso não é carro novo nem casa nova. Isso é consequência de trabalho. Amém, gente? Sucesso é você andar humildemente com Deus, praticar a justiça e amar a misericórdia. Andar com Deus, praticar a justiça e amar a misericórdia. Quem anda desta forma, ele tem sucesso diante dos olhos de Deus. Para os olhos de Deus, riqueza material não é uma coisa de muita expressão naquilo que significa bênção. Eu posso ter muito dinheiro e ser amaldiçoado. Porque eu posso ter muito dinheiro e não ter uma família feliz junto comigo. A pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem uma família feliz, ele é amaldiçoado com muito dinheiro no bolso. Já viu aquela expressão? Fulano é tão rico, é tão pobre que só dinheiro tem? É mais ou menos isso, é verdade. Falando que dinheiro é ruim? Não. É que para as escrituras sagradas, para a fé cristã, não é ser rico, milionário, bilionário que vai fazer alguém ser um homem de sucesso. Jesus disse isso para nós pregamos domingo passado. O homem não consiste na soma dos seus bens. Amém, gente? Agora, a gente gasta tanto tempo pedindo tanta coisa para Deus e a gente poderia parar de pedir tantas coisas. Lógico que toda a nossa oração é importante. Jesus pediu para orar sobre todas as coisas, mas o foco, eu quero te dizer nessa noite, temor do Senhor, que é o início da sabedoria, e é sabedoria na sua sequência, e fé. Quem tem sabedoria, ele vai saber administrar o seu dinheiro e vai prosperar financeiramente. O tolo não sabe lidar com dinheiro. Por isso que o brasileiro vive correndo atrás de telecena, mega sena, quadra, quina. O brasileiro é tolo. Ele acha que quando ele ganha uma soma de dinheiro, um bolo de dinheiro, ele vai ser feliz. 98% das pessoas que ganharam na mega sena ficaram mais pobres do que eram antes. Porque não adianta você dar um caminhão de dinheiro para um tolo. Quem é tolo, ele vai jogar dinheiro no lixo, ele vai desperdiçar. Amém? A Bíblia diz que quem tem sabedoria atrai sobre si riqueza. O que é riqueza nas Escrituras? É ter mais do que você precisa para viver. Amém? A gente confunde a riqueza bíblica com a riqueza do mundo. Riqueza do mundo é ter milhões, a riqueza da Bíblia é ter mais do que você precisa para sobreviver. É quando você termina o mês folgado. Você terminou, você comeu, você bebeu, você vestiu, você teve uma vida digna, terminou o mês, graças a Deus, começa o outro. Isso é uma porção de riqueza. O apóstolo Paulo disse chegou ao ponto de dizer, se você tiver 2 refeições por dia ou 3, fique feliz. A gente come mais que 2 vezes, por isso que tem problema de emagrecer. A gente tem muito mais do que precisa, nós já somos enriquecidos pelo Senhor. Amém, gente? Agora, usar a fé para buscar recurso financeiro, aí já é outra tolice. Porque o mundo que Deus abre para nós por meio da fé é tão grande que se eu focar apenas no dinheiro, eu estou sendo medíocre. A Bíblia diz para mim, em Hebreus, que a fé traz do mundo invisível para o mundo visível todas as coisas. E falando nisso, você já recebeu no seu celular o plano de leitura e de jejum para o Tabernáculos desse ano. Já está lá. Se você está inscrito na IAQ Jardim Virgínia, você já recebeu antes do culto começar. A partir de amanhã, nós vamos fazer o nosso plano de leitura e jejum e oração. E vai ser um simples direcionamento. Durante 21 dias nós vamos buscar a Deus para que Deus nos ajude a dissolver toda a incredulidade do nosso coração. Das 3 grandes coisas que um homem deve buscar na sua vida, temor do Senhor, sabedoria e fé, nós vamos trabalhar a fé nesse ponto. Porque quando eu tenho fé, tudo que está no mundo invisível vem para o visível. Eu nunca me esqueço de um testemunho de George Miller. Um homem que Deus chamou para alimentar crianças na Inglaterra no século XVIII. Certo dia, num dos orfanatos, 700 crianças estavam lá para tomar café e não tinha café. Quando ele chegou, a secretária falou, não tem comida. E ele falou, mas Deus me prometeu que nunca ia faltar. Coloca todas as crianças sentadas porque vai vir comida. E não tinha comida. E a criançada sentou na mesa. E quando eles sentaram na mesa, estava passando uma entrega de pães e leite na porta do orfanato. O carro estraga, ninguém foi arrumar, o homem bate palma na porta do orfanato e fala, vocês querem pães e leite?
Porque o carro estragou, até eu chegar onde preciso chegar, vai estragar. Como vocês são um orfanato, nós podíamos doar para vocês. A fé não espera acontecer, a fé faz acontecer, é diferente. A fé traz à existência aquilo que não tem. Quando ele botou as crianças sentadas para comer, não tinha comida, mas a fé veio e foi obrigada a operacionalizar, a trazer do mundo espiritual para o mundo material aquilo que eles não tinham. Por isso que a fé é tão importante. Se você tiver uma fé sólida, nada será impossível para você. Não é a quadrangular que diz isso, não sou eu que diz isso, Jesus disse. Nada é impossível para aquele que crê. Mas o que é fé? Que tipo de fé Deus quer de nós? Será que fé é só esse pensamento positivo? Será que fé é apenas acreditar que vai ser algo melhor? Para a gente entender o que é fé, nós temos que voltar alguns anos atrás, bastante anos atrás, e voltar na pessoa de Abraão. Eu já falei sobre isso, e eu preciso voltar por lá hoje. Preciso voltar para esse ponto. Abraão manifestou uma fé extraordinária. Ele é chamado pai da fé. Alguns pontos simples da fé de Abraão que deveriam ser imitados por nós. Primeiro, quando Deus chama Abraão, Abraão não questiona com Deus. Diga assim, eu preciso ter uma fé, em primeiro lugar, simples. O que eu chamo de fé simples? É fé que não questiona. Deus falou, eu faço. Nós estamos vivendo num ambiente tão pós-moderno, tão influenciado por filosofias antigas. Isso começou uma influência forte lá no iluminismo na Europa. Eu só faço aquilo que eu entendo. Como eu não entendo Deus, então Deus está fora da minha vida. Se eu não consigo entender o modo como Deus faz, então eu não vou fazer. Se não tiver lógica, se não tiver raciocínio, se não tiver coerência com aquilo que eu consigo racionalizar, eu não vou fazer. Vamos acompanhar o caso de alguns homens que tiveram uma experiência de fé. Deus olha para Josué e diz assim, pega um exército de 3 milhões de homens, aí esse pessoal que está com você, e dá 7 voltas em volta de Jericó e dá um grito que a muralha vai cair. Qual é a lógica disso? Tem lógica? Você imagine se Josué pegasse e falasse assim, gente, chamasse os 12 tribos, os 12 líderes das tribos e falasse assim, gente, o negócio é o seguinte, nós precisamos de alguém que entenda muito de física, porque Deus mandou a gente fazer uma coisa e nós temos que ver se vai dar certo. A gente tem que calcular o que é 3 milhões de homens gritando, vibração sonora, o que vai causar de impacto, qual é a distância que a gente tem que estar, como que funciona. Você vê isso na Bíblia? Tem lógica Deus mandar rodear 7 vezes uma cidade e dar um grito, para que uma muralha de 7 metros de largura, por aproximadamente 9 de altura caísse? Você sabe o que é 7 metros de largura? É daqui para trás. Isso aqui, ó. A altura dessa igreja é 6 metros, você põe 3 metros a mais. Essa era a muralha de Jericó, que caiu porque homens gritaram. Aí você fica pensando assim, poxa, que loucura! Imagine se Josué fosse sentar numa mesa e tentar achar uma lógica construtiva em cima disso, racional, coerente. Gente, coerente era Deus fazer um milagre e fazer alguma nação entregar uma bazuca na mão deles e falar assim, dá um tiro certeiro que eu garanto que cai. Isso é lógica. Mas Deus falou para os camaradas, dão 7 voltas. E depois, dá um grito. E o que vai acontecer? A muralha vai cair. Muitas coisas não têm lógica. Gente, fé, presta atenção. Fé e racionalismo nunca vão caber. Ou um anula o outro, ou o outro anula o um. Deus pega Moisés, o maior comandante militar da sua época. Moisés foi treinado no Egito por 40 anos para ser líder militar. Ele era general no Egito. Ele pega um general do Egito, bota ele na frente do Mar Vermelho. Montanhas dos lados e o povo inimigo vindo por trás. Deus olha para Moisés e fala, levanta o cajado. Fala isso para o estrategista militar. Não, levanta só um cajado, vai dar tudo certo. Tem lógica? Tem coerência humana? Você, em algum campo da física, da química, de qualquer lugar, tem coerência você levantar um cajado na frente do mar? Quem já foi para a praia? Amém? É bom, né? Um dia na praia, faça o teste. Pega um pedacinho de pau, disfarçadamente, e vai na frente da água, dá uma levantada, vê se o mar abre.
Por que o mar não abre? Porque pau não faz mar abrir. Agora, naquela ocasião, o que fez o mar abrir não era a vara, era a obediência daquele homem. Eu digo para você que Israel teria sido totalmente destruído se ele não levantasse aquela vara na frente daquele mar. A vara era mágica? Não era. Não era a varinha do Harry Potter. Não tinha nada mágico dentro daquela vara. Era uma vara comum para o homem que tinha 80 anos poder se equilibrar. Era aquela vara. Uma coisa comum. Mas você pega um outro caso de doideira, no sentido assim, não tem lógica. Pega Pedro no meio de uma tempestade, as ondas batendo no barco de forma abrupta o tempo todo. Ele vê Jesus andando sobre as águas. Não contente com isso, ele fala, Senhor, eu quero ir até o Senhor. Mas não dá para eu do jeito que está. Manda uma palavra que eu pulo agora. Quem já caminhou sobre as águas aqui? Ninguém? Por que não dá para caminhar sobre as águas, gente? Porque segundo as leis da física, da química, a água não oferece resistência suficiente para a minha pegada. Ou seja, eu vou pisar e eu vou afundar. Se você pegar um barco e ir aonde Pedro estava, amanhã, e você pular, você vai afundar? Vai, claro que vai. É lei da física. A lógica era Pedro afundar, a lógica era Josué passar vergonha, e a lógica era Moisés morrer. Pedro andou sobre as águas, Josué foi o maior comandante militar pós-Moisés. Homens que obedeceram à voz de Deus, mesmo quando ao seu redor tudo apontava contrário, inclusive as leis da física, da química, as leis que Deus criou para reger o universo. Então, em nome de Jesus, a minha expectativa é que nos próximos 21 dias, até o dia 4 de domingo, dia 4 de outubro, toda essa mistura de racionalismo e fé derreta no nosso coração. A gente tem que ter uma fé pura e simples dentro do nosso coração. Por quê? Porque é essa fé que Deus busca. O Jesus que vai voltar e que está voltando por causa que tudo está acontecendo acelerado, ele vai vir buscar a gente que tem fé como de Abraão. Deus mandou, eu faço. Deus olhou para Abraão e falou assim, agora você sai do meio da tua parentela, quebre os vínculos familiares. Jesus corroborou com isso. Aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe, o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Deus estava falando para Abraão isso centenas de anos antes, dizendo para ele, quebra os vínculos, saia de Ur dos Caldeus, quebra os vínculos com o seu pai, quebra os vínculos com as divindades que você tem adorado, e me segue para onde eu vou te mostrar. Quem é casado? Imagine você no lugar de Abraão, chega em casa e conta isso para tua mulher. Chega para a tua mulher e fala assim, mulher, o negócio é o seguinte, Deus mandou a gente se mudar. Todos os nossos negócios vão ficar para trás, a nossa casa vai ficar para trás, a Ur dos Caldeus, que era maravilhosa, vai ficar para trás. E para onde que nós vamos? Não sei. Quem falou para você que era para ir? Uma voz falou para mim. Segundo a medicina, esquizofrênico também ouve vozes. Aí esse homem chega para ela e diz assim, mas eu tenho convicção que foi Deus. E ele sai da terra de Ur dos Caldeus e vai. Ele questiona Deus? Não. Por que a nossa geração questiona? Qual é a necessidade da nossa geração? Ontem eu estava lendo a Bíblia, num tema que não tem a ver com o que nós estamos ministrando nessa noite. E quando os fariseus chegam para Jesus e falam assim, dá um sinal de que você é o Filho de Deus. O texto é lindo. Ele diz que Jesus respirou fundo. E do fundo da sua alma disse, por que essa geração pede um sinal? Sabe quando você está no teu limite? A Bíblia é clara. Jesus suspira e do fundo da sua alma ele diz, por que essa gente quer um sinal? Nenhum sinal vai ser dado, só o sinal de Jonas. Será que às vezes Jesus não faz isso com a gente? Tudo na nossa mão, Jesus olha para nós e fala, por que ele não crê? Quando eu falhei? Em que dia na história eu não garanti o que eu falei?
Sabe que às vezes a nossa geração pode ser considerada uma geração extremamente mimada. Nós queremos provas, nós queremos confirmações. Deus falou uma vez com Abraão, e nos 25 anos que Deus falou com Abraão algo em torno de 5, 6 vezes. Abraão não tinha uma igreja para ir todo final de semana. Abraão não tinha uma Bíblia na mão, não tinha nada. Deus falou com ele e está falado. Que Deus te abençoe de ser assim também em nome de Jesus. Amém, gente? Muitos querem viver o que Abraão viveu, mas não manifestam uma fé que ele manifesta. Uma fé que não tinha restrição alguma. O que Deus quer? Deus quer que eu saia? Eu saio. Passa 25 anos, nasce Isaac. Isaac tem 35 anos de idade. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, gostou do filho que eu te dei? Gostei, Senhor. Tá bom, é um filho maravilhoso. Te obedece? Te obedece. Me obedece. Pega o menino e sacrifica para mim. Imagine ele chegando em casa e explicando isso para a mulher dele. Sara, o negócio é o seguinte, sabe o nosso bebezinho? Que filho nunca cresce para pai e para mãe, né? Sabe o nosso menino? De 35 anos. Deus mandou pegar ele e levar para um monte. Sabe onde que Isaac foi sacrificado no coração de Abraão? Foi aonde Deus sacrificou Jesus em nosso lugar. O mesmo lugar geográfico. E a Bíblia declara que quando Abraão leva Isaac, e ele vai sacrificar Isaac, o anjo dispara: não precisa, agora eu sei que você me teme. A Bíblia diz que Abraão já contava com Isaac morto, porque toda oferta ela morre 2 vezes. E a Isaac era uma oferta para Deus. Antes da oferta morrer na sua mão e você soltá-la, ela tem que morrer aqui dentro. É por isso que a Bíblia fala: quem dá, dá com alegria. Porque se você não deu com alegria, com pesar, você está se agarrando a sua oferta dentro do seu coração. Quando Abraão libera no seu coração Isaac, e Deus vê, quem viu não fui eu, quem viu não foi você, quem viu não foi ninguém, senão o próprio Deus, viu no coração dele. Ele sacrificou Isaac para mim, não precisa. Eu só queria saber até que ponto você estava indo comigo. Quando eu falo de fé, já que a Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas, e não é impossível para aquele que crê, eu tenho que voltar para a história de Abraão. Eu tenho que entender os princípios, da onde vem essa fé, e que tipo de fé é essa que a Bíblia está falando. Que aquele que tem, não enxerga impossíveis diante de si. Porque se eu fico no meio termo, eu vou ficar como o pai daquele menino. Jesus desce da montanha, é Marcos capítulo 9. Jesus desce da montanha da transfiguração. E ele vê uma confusão imensa com os seus discípulos. E tinha um garoto endemoniado e tinha o pai dele. E os discípulos tentando expulsar o demônio não conseguiam. E Jesus chega para eles e pergunta: o que está acontecendo? E o homem, o pai do menino fala: Senhor, eu trouxe meu menino que está endemoniado para os seus discípulos, mas eles não conseguem expulsá-lo. E Jesus dá um lamento. Ô geração incrédula. Eles não conseguiram expulsar o demônio por incredulidade. E Jesus começa a conversar com aquele homem. Então, como é que acontece? E o homem fala: desde menino, o demônio pega o meu filho. Tem hora que ele joga no chão, joga no fogo, joga na água, tenta matar meu menino. Ele tenta matar o meu filho de várias formas. Imagine você conviver com uma criança assim. Você deita para dormir, você consegue dormir? Imagine o estado emocional daquele homem. Ele sabia que era o demônio, ele sabia que o demônio entrava naquele menino, ele levou para os discípulos e os discípulos não fizeram nada. E Jesus disse que os discípulos não fizeram porque tinham falta de fé. E o diálogo de Jesus com aquele homem vai desfechar, vai ser o seu desfecho no verso 23 que nós lemos. No verso 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno. Respondeu o pai. Muitas vezes o espírito mau lança ele no fogo, na água, tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós, ajude-nos se puder. E Jesus vai perguntar: se puder? Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu, e essa resposta do pai é incrível. Eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Eu creio que o Senhor pode tudo, mas eu ainda não estou aqui. Eu creio que o Senhor pode. Não há impossíveis para o Senhor. Eu já vi o Senhor fazer milagres. O meu problema é que eu não estou aqui. Eu estou no meio do caminho. Eu consigo crer, mas não desta forma, a ponto de manifestar o impossível. Foi o diálogo dele com Jesus. Ele diz: eu creio, mas não consigo crer inteiramente. Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus vai nos ajudar na nossa incredulidade. Amém, gente?
confesse, existem áreas da nossa vida que a gente olha e pensa, parece que não vai. E existem desafios diante de nós que a gente tenta rebaixar Deus o máximo, diluir Deus, até Deus ficar tão ralinho que o máximo que a gente extrai de Deus é um conforto para viver no meio da desgraça. Agora eu queria ler um outro texto com vocês. Como é que a gente operaciona essa fé? Como que essa fé é operacionalizada no nosso meio, ou deveria ser? Mateus capítulo 17, verso 20. É o mesmo texto de Marcos, mas aqui Jesus vai dar uma chave. E eu quero que você preste atenção no que ele vai falar. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular, capítulo 17, verso 19 de Mateus. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Amém? Sabe qual é o nosso problema quando a gente pega esse texto aqui? Quem gosta de estudar a Bíblia sabe que isso acontece. A gente vai gastar tempo na semente de mostarda. Se você abrir e for estudar isso aqui, tem dissertação de mestrado, dizendo, olha, semente de mostarda foi citada por Jesus, porque a semente era pura. O outro, isso vai 16, 20 páginas de estudo. O outro fala, 16, 20 páginas para dizer, olha, na verdade a semente de mostarda não é porque ela era pura, porque o termo do grego, blá blá blá, no hebraico, aquela coisa toda, diz que a semente, ela era a menor de todas as sementes. Gente, a semente de mostarda não tem nada a ver, no sentido assim, ó. Ela não deveria gastar tanto tempo da nossa vida quando você lê um texto desse. O que Jesus está querendo ensinar? Que a fé é como uma semente. Ponto. Diga assim, a fé é uma semente. Este é o ensinamento que ele está dando. Ele usou a semente de mostarda. Ele usou a semente de mostarda. Poderia ter usado outra semente. O ensino que ele está dando aqui é o seguinte. A fé é como uma semente. Quando você entende que a fé é como uma semente e a pratica como um agricultor pratica a sua agricultura com a semente, você vai dizer para aquele monte saia e ele não tem opção, ele vai ter que sair. Ele não tem como olhar para você e discutir com você. Porque se você entender que a sua fé é como um grão de mostarda ou de qualquer outra coisa, um grão, uma semente, você vai olhar para o monte e vai dizer, saia daqui e vá para lá, e o monte não vai discutir com você. Quem crê, diga graças a Deus. Pergunta aos senhores, para que serve uma semente? E aqui a gente precisa, isso é importante raciocinar nesse texto. Agora, se é semente de mostarda, de coentro, de não importa. O que se faz com uma semente? Planta. Se uma semente não for plantada, ela não serve na mão de um agricultor. A fé e a palavra de Deus são chamadas de semente no Novo Testamento. Não dá para você ter fé sem a palavra de Deus, não dá para ter a palavra sem fé, as duas coisas são unidas. Amém? Agora que você preste atenção num texto. Isaías capítulo 55 diz assim, ó. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra, ou seja, ele está dizendo que a neve cai, que a chuva cai e ela não volta para o céu sem regar a terra. Amém? É isso que está falando. E fazerem brotar e florescer as sementes, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim, isso aqui é extremamente fundamental. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Deus está comparando a sua palavra com chuva.
Ele está dizendo, eu vou enviar chuva, quando eu envio chuva, a chuva cai na terra e rega e depois ela volta. O que acontece? A chuva cai do céu e ela cai na terra. Ela trabalha na semente para a semente florescer e ela volta com o fruto e parte do que não é absorvida pela terra, ela vai evaporar no dia de sol. Amém, gente? Ou seja, a palavra voltou para Deus, mas ela voltou produzindo alguma coisa. A chuva. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ele lança uma palavra e essa palavra produz alguma coisa e volta para ele. Quem está falando isso daqui? É Deus. Ele diz, a minha palavra é lançada e ela não volta vazia. O que a palavra é no Novo Testamento? Semente. O que é o ser humano no Novo Testamento? A parábola do semeador. O solo. O que é a fé? Operacionalizada em termos claros. A fé tem voz. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Encerrando o raciocínio. Você concorda comigo que Deus poderia ter criado a terra do jeito que Ele quisesse? Vamos imaginar. Se Deus olhasse para a terra e pensasse assim, não, eu vou querer criar a terra da seguinte forma. Eu quero bater 2 vezes palma e vai surgir terra. Teria surgido a terra? Sim, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele parasse e pensasse assim, eu vou separar a terra seca da parte de água. Vou separar os mares da terra seca. Para isso eu vou dar 2 estralinhos no meu dedo e 2 pulinhos aqui no meu trono. Se Deus estralasse 2 vezes seu dedo e desse 2 pulos no trono, separava a água da terra? Separava. Mas como é que Deus criou todas as coisas? Falando. Falando o quê? Que João revela no Novo Testamento. A palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Haja. E o verbo não estava apenas com Deus. O verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Quem é o semeador do Novo Testamento? Jesus. O que é a semente? É o seu ensino. Que quando eu creio, eu falo. Como eu planto a semente? Eu declaro. Deus olha para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, eu tenho um problema para resolver. Existe um vale de ossos secos, Israel caiu como nação, Israel está destruída como nação. Eu vou te levantar da seguinte forma, você vai pegar tudo o que eu falar e você vai profetizar sobre os ossos secos, você vai plantar essa palavra. Você concorda comigo que se Deus fizesse assim, ó, levantava o exército de Israel inteiro numa noite só, uma noite inteira? Sim. Por que Deus não fez isso? Porque não é o jeito que Ele trabalha. Fala a verdade. A gente questiona. Quem nunca procurou um profissional especializado e questionou a opinião dele sobre alguma coisa? Isso deve acontecer muito, isso acontece muito com o pedreiro. Você fala para o pedreiro assim, eu preciso construir uma coluna. Ele fala, ótimo, são 5 sacos de cimento. Você fala assim, será que não dá para fazer com 4? E o pedreiro olha para você e fala, dá, mas eu não garanto. Quem nunca foi no nutricionista, você que gosta de nutricionista, e ela falou para você aquilo que você sabe. Se precisar de um nutricionista, eu falo para vocês o que vocês precisam comer. Tá bom, gente? Paga para mim, eu sei tudo. Nunca fui, mas eu sei o que vai falar. Conheço pessoas que foram. Aí ela fala assim para você, você tem que comer tal hora. Aí você chega na sua casa, com a dieta que a nutricionista deu, você pensa, mas será? Eu acho que se eu trocar isso daqui por aquilo ali, não vai dar nada. Não dá mesmo. Não murcha de jeito nenhum. Continua igual, não dá nada. Vai acabar na mesma. Você vai no médico. Sabe disso. Você tem que fazer tal coisa. Ah, mas será? Mas se eu fizer diferente? Como é que Deus trabalha? Deus traz à existência o que não existe, declarando a sua palavra. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, vou repetir. Tendo, porém, o mesmo espírito de
fé. Espírito de fé. Como está escrito? Eu criei, então eu falo. Também nós cremos, por isso também falamos. Deus disse, haja. E o disse de Deus estava envolto na pessoa de Jesus, porque a palavra no princípio era a pessoa de Cristo que estava lá. Deus pega Ezequiel e fala, profetiza. Por que Deus precisava que ele profetizasse? Porque essa é a maneira que Deus trabalha. Jesus no Novo Testamento disse, se você entender que a fé é uma semente e ela vai ser plantada através da fala, você diria ao monte, saia, e ele sairia. Enquanto as pessoas ficam perdendo tempo da semente, elas perdem o tempo, da semente de mostarda, ela perde a revelação do que Deus quer falar. Eu planto a semente através da fala. Eu crio, eu falo. Eu olho para o meu filho, que é a terra, e eu pego a semente da palavra que eu tenho. Por mais que eu não veja a transformação, eu digo, ele é bênção do Senhor, ele é herança do Senhor na minha vida. Ponto. Eu estou lançando a semente. O justo não vive pelo que ele enxerga, ele vive por aquilo que ele crê. O justo não anda por vista, o justo anda por fé. Se você quer ver as coisas acontecer, você vai ter que crer primeiro. Como diz minha esposa, você tem 2 fazendeiros. Deus olha para os 2 em tempo de seca e diz, eu vou mandar chuva. Um fazendeiro corre e fica sentado, puxa um banquinho e fica olhando para o céu esperando a chuva vir. O outro pega uma enxada, pega seu maquinário e vai trabalhar e arar a terra, porque Deus diz que a chuva vai vir. Qual dos 2 fazendeiros acreditou verdadeiramente que Deus vai mandar chuva? O que estava trabalhando, que foi pegar a enxada. Isso que é bom ter criança na igreja. Vocês não participam? Vocês ficam com vergonha de errar? Criança não tem. Aquele que crê vai trabalhar. Ele não vai ficar esperando, porque não adianta esperar. A fé demanda decisões da gente. A fé exige que escolhas sejam feitas. Não existe fé sem renúncias. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não está no campo das ideias. Ela tem que ser operacionalizada. Eu criei, então eu falo. Para cada crise do ser humano, a Bíblia Sagrada entrega uma semente que pode ser plantada. Está com falta de fé que a tua família vai ser salva? Então você pega a tua palavra e diga aquilo que ela manda dizer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu estou plantando o que eu estou vendo? Não, eu estou plantando o que ela diz. Eu estou plantando. Eu creio, então eu digo, não, minha família vai ser salva assim, por quê? Porque a Bíblia está dizendo para mim, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio, continuo crendo, minha casa vai ser salva, acabou. Eu posso até me alegrar por antecipação. Eu posso me alegrar antes que a coisa aconteça, porque a fé é a convicção de que vai acontecer. Não é um pensamento positivo que dura 1 dia, 2 dias, 3 horas, 4 meses, não. É uma plena convicção de que aquilo que eu não estou enxergando agora vai vir se materializar. A fé é a substância que materializa coisas do mundo infinito, do mundo eterno para o mundo físico. E a fé vem pelo ouvir. A fé que vem pelo ouvir, eu já estou encerrando. Em 5 minutos eu vou encerrar essa ministração. A fé que vem pelo ouvir funciona de 2 formas. Primeiro, você não crê em Jesus e alguém prega a palavra do Evangelho. Deus do céu envia uma fé sobre você para que você seja salvo. É a fé dom de Deus. Amém, gente? Quem já é salvo aqui? Amém. Isso já aconteceu na sua vida naquele dia. Agora vai acontecer outra coisa. Esse fé que vem pela palavra, porque o vem pela palavra, essa expressão grega, ela tem 2 conotações. Ela é a fé que Deus manda do céu para alguém ser salvo, e ela é a fé que está guardada dentro do crente, que é liberada quando ele ouve a palavra de Cristo. Ou seja, a fé, você está sentado, e eu estou falando para você 2 palavras que estão sustentando esse sermão inteiro. Deus pode todas as coisas, e não é impossível para aquele que crê. Jesus falou isso. Enquanto você está ouvindo, a intenção da palavra é puxar, é fazer vir uma fé que te leve a se mover em cima do que está sendo pregado. Ah, pastor, não é assim. Eu vou te provar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou
segundo o quê? O poder que opera em nós. O salvo já tem a fé para conquistar tudo o que Deus planejou para ele na cruz do Calvário. Está dentro do crente. Quando ele ouve a palavra, essa fé é chamada para vir para fora. E como que a fé se manifesta? Eu falo e eu ajo. A fé sem obras é morta. Quem compreendeu, diga graças a Deus. Agora a questão é a seguinte, a fé vem pela palavra. E vem pela palavra de Cristo. Se você está anotando a palavra, Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Agora a questão é, quem nós estamos ouvindo? Maomé? Buda? Kardec? Madre Teresa de Calcutá? Papa? Quem que você está ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? A mídia? A sociedade? Quais vozes estão ditando o nosso caminhar? Se for Cristo, a fé pula para fora. Eu ajo e coisas impossíveis acontecem na minha vida. São verdades que não dá para fugir. De um lado, Deus pode todas as coisas. De outro, não é impossível para aquele que crê. Quando eu me deparo com coisas impossíveis na minha vida, é porque eu estou na posição daquele homem. Eu estou olhando um Deus que pode tudo. Eu sei que se eu crer vai acontecer, mas Jesus me ajuda na minha incredulidade. Marcos capítulo 9. Mateus capítulo 17. Que Deus nos abençoe. Fecha seus olhos, eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Se você puder, vou pedir a sua gentileza de ficar de pé. Pastor, eu gosto de repetir isso algumas vezes. É místico ficar de pé? Acontece uma coisa diferente? Não, é só para você realmente mudar de posição. E despertar um pouco. É natural, você fica ouvindo uma música de fundo, alguém falando. Aí é natural que você vai se acalmando cada vez mais. Então você fica de pé, você desperta. Que tipo de voz nós estamos ouvindo, queridos? Existem verdades que não me deixam sem saída. Que me deixam sem saída, não dá para escapar. Se de um lado Deus pode todas as coisas, de outro não é impossível para aquele que crê, porque muitos crentes cambaleiam na fé. Tem uma vida de derrota, e quando eu falo vida de derrota, ele perde para o mundo. Ele é vencido pelo pecado, ele é vencido pelo desânimo, ele é vencido. Isso significa que existem super crentes e outros? Não, não. Todos nós precisamos da graça de Deus e ninguém precisa julgar ninguém. Mas por que algumas pessoas não têm sucesso na sua vida, na caminhada? Porque falta fé. Se as pessoas parassem para pedir um pouco mais de fé para Deus, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de temor do Senhor, 99,9999999% dos problemas seriam resolvidos. Pare de gastar seu tempo de fé pedindo coisas que são tão pequenas. Peça aquilo que vai destravar a tua vida de fé, a tua vida diante de Deus. E por 21 dias nós vamos pedir para Deus, aumenta a minha fé. Me ajuda na minha incredulidade, nessa mistura que eu estou fazendo de fé e razão. Eu quero crer puramente. Deus falou, a palavra dele está aqui. Pastor, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra que Deus falou com a sua boca foi escrita pelos profetas e pelos apóstolos. É a Bíblia sagrada que nós temos na mão. Esta palavra é viva, é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se lá está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, eu vou lançar essa palavra, essa semente todos os dias da minha vida, até ver a minha família salva, ponto, não tem outra escapatória. Eu não vou racionalizar, eu não vou estragar minha fé com raciocínio lógico. Mas o meu filho está difícil, a minha filha está difícil, o meu casamento está difícil, não interessa. Eu vou crer, a palavra está dizendo e vai acontecer em nome de Jesus. As circunstâncias estão gritando ao contrário, não importa, eu vou crer. E vou crer tanto que eu vou falar essa palavra, eu vou declarar essa palavra. Para cada crise do ser humano, a Bíblia traz uma semente. Quem quer ver uma grande colheita de soja, tem que plantar soja. Ao invés do marido reclamar da esposa, ao invés de reclamar do monte, diga para o monte, saia. E o monte vai sair. Se eu entender que a fé é uma semente. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. 2 verdades fundamentais foram tratadas nessa noite.
Todo esse sermão foi estruturado em cima dessas duas verdades. Para o Senhor não existe nada impossível, e não há nada impossível para aquele que crê. Mas é verdade que às vezes nós estamos no meio dessas duas verdades, como o pai daquele garoto dizendo, eu acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Ajuda a gente, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Ajuda quem está aqui na igreja, ajuda quem está em casa, ajuda quem vai assistir essa pregação ao longo dos anos, dos tempos. Ajuda-nos a crer de verdade, a não ficar buscando explicações lógicas, plausíveis, razoáveis, de acordo com a mente humana, para fazer o que o Senhor está mandando. Ajude-nos a crer verdadeiramente no Senhor, como Abraão creu, de forma simples, sem questionar, imediatamente, não ficou dando rodeios, nem esperando as coisas acontecerem, ele agiu de forma imediata, debaixo de uma palavra. Ele agiu assim durante toda a sua vida, me ajude a ser assim, porque a tua palavra, meu pai, diz que quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor mostrou as estrelas dos céus, e disse, aí estão os seus descendentes. O quadro que o Senhor pintou, lá estava o meu nome, estava o nome da Josi, do Anderson, do Nelson, do Fabiano. O Senhor chamou Abraão para fora da tenda e diz, olha lá teus filhos, ao longo dos tempos e das eras. Estes serão seus filhos, eles crerão como você crê, eles farão como você faz, eles viverão o sobrenatural como você vive. Ajude-nos como igreja a não sermos, meu Pai, influenciados pelo movimento iluminista ou por movimentos filosóficos medíocres, medianos, mas ajude-nos a viver pela fé, pois o justo viverá pela fé. A tua palavra nos exige isso, nós queremos viver a tua palavra, nós não queremos a religião, nós não queremos a placa da quadrangular, nós não queremos, meu Pai, ser chamados só de evangélico, nós queremos é ser filhos do Senhor e viver de acordo com a tua vontade, com o teu querer, de acordo com a tua palavra. E para isso nós precisamos romper em fé em nome de Jesus. Ajude-nos, meu Pai, na nossa pequeneza de fé. A todos nós colocamos debaixo dessa oração, a mim e a todos que estão nessa igreja, assim como de manhã oramos sobre isso. Ajuda-nos, meu Pai. A partir de amanhã vamos entrar em jejum e oração, porque o Senhor disse que jejum e oração aumenta a fé e faz a fé crescer. E nós queremos que a nossa fé cresça. Nós precisamos que a nossa fé cresça, porque quem crê de verdade glorifica a Deus de verdade. Quem crê de verdade age como Deus agiria e glorifica o nome do Senhor. E o Filho tem prazer em honrar o seu Pai. O Senhor é o nosso Pai e a honra nós vamos te dar em nome de Jesus. Nós só precisamos do empurrão do Senhor. Nos ajude a ter mais fé. Nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Ao longo dos 21 dias de jejum, vai nos dando fé, vai aumentando a nossa fé, vai fazendo derreter no nosso coração o racionalismo e todas as filosofias e vozes que concorrem com a tua palavra, para que fique no nosso coração a pura semente da tua palavra. E a profetizemos em nome de Jesus, a plantemos em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado. Assim eu oro e glorifico o teu nome. Agora eu vou orar por você, igreja. Você que está aqui, você que está na sua casa, mas em especial você que está aqui agora, eu quero orar por você. Eu vou pedir para que você receba essa oração, ouça primeiro, e se você concordar com ela, no final eu vou chamar você a um simples ato de dizer um amém e aplaudir o nome do Senhor. Pai, eles não vieram aqui para me ver, porque eu não tenho nada para eles. Eu humanamente não tenho nada. Eles vieram para ouvir a tua palavra. Eles vieram porque quiseram a tua palavra. Quem vem aqui não vem atrás de uma religião, de uma placa de igreja, de um sistema religioso. Eles vieram atrás de uma pessoa, que é o Senhor Jesus. É o Senhor que eles querem. E a tua palavra foi pregada. O Senhor nos ensinou nessa noite tantas coisas, e uma delas é que a tua palavra não volta vazia. Esta palavra veio para arrancar uma fé dormente do coração de pessoas. E a palavra do Senhor vai produzir isso. Eu te peço, faz isso acontecer. Honra a fé deles que vieram das suas casas para adorar o teu nome, para glorificar o teu nome, para ter relacionamento com o Senhor no culto público e para ouvir instrução da sua palavra. Abençoa a vida deles e faz uma fé sobrenatural saltar de dentro para fora, através de atitudes e da fala, de plantar a tua palavra como uma semente. Assim eu oro por eles e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, amém. E aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glorifica a Deus por vocês que estão conosco até agora em casa. Que Deus os abençoe. Nessa noite, é noite de primícias, e infelizmente a gente está um pouco afastado da nossa comunhão, mas há algo ontem eu estava pensando sobre a nossa igreja, a questão de
de primícias fala muito sobre honra, primícias. E eu gostaria de orar por todos os líderes da nossa igreja. De manhã eu orei pelos irmãos que estavam aqui. E agora quero orar por todos os líderes de grupo e departamento que estão à noite. Então eu vou pedir para vocês virem aqui na frente. Porque primícias é agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Amém, gente? Se Deus fez algo na sua vida, certamente usou também pessoas. Nós fomos abençoados. Nós homens, nesse mês, no último mês, nós não fomos abençoados com as ministrações do Anderson. Aqui pode subir. Amém, homens? Nós fomos. Nós não fomos abençoados ao longo do mês com a ministração do louvor da nossa igreja? O Emerson é o líder do louvor com a esposa. Ninguém é líder sozinho, né? Não tem jeito. Nós vamos ser muito abençoados também com a ministração da dança, que vai ministrar no tabernáculo. A Leida como pastor auxiliar e como líder do grupo de acolhimento, que está surgindo no meio da pandemia, né, Leida? Não teve jeito mesmo? Vai espremendo no meio de onde pode para acontecer. Assim, a vida vai seguindo. Nós temos que honrar quem honra. Amém, gente? Isso não indignifica Deus. Deus usa pessoas. Ninguém aqui foi salvo porque um anjo apareceu no quarto e pregou o evangelho. Alguém pregou para você. Alguém te ajudou, alguém orou, alguém intercedeu. Deus usa pessoas. E eu quero honrá-los orando. Alguns irmãos foram ministrados pela manhã, que o culto está dividido. Isso é ruim. Para mim, eu sinto ruim porque não vejo vocês todos juntos, mas eu vejo todo mundo passar pela igreja. De manhã estava lotada a igreja. Não tinha mais espaço nem na galeria. Então, os irmãos que estavam de manhã, nós oramos por eles. Agora vamos orar por esses. Eu gostaria que você somente estendesse as mãos e orasse por eles. Pai, nessa noite de primícias, é uma noite que nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Certamente, no último mês, há pessoas nessa igreja que foram abençoadas pela vida do Anderson, meu pai, na ministração dos homens. E ele só pode fazer isso porque a mulher dele está junto com ele, está ajudando, é auxiliadora, meu pai. Assim também, no último mês, nós fomos abençoados, meu pai, então estamos sendo pelo louvor dessa igreja, que tem se dedicado muito e se aprimorado cada dia mais. E fomos abençoados pela vida do Emerson, de forma direta ou indireta, porque é ele que é o líder do louvor dessa igreja, pai. Nós também fomos abençoados ao longo deste ano pelo Ministério de Coreografia, de Dança, pela ministração de danças, meu pai, que a Jéssica tem organizado nessa casa. E agora, dia 3 e dia 4 de outubro, o Senhor vai ser adorado de novo. E a tua igreja vai ser ministrada através de danças da Festa dos Tabernáculos. Também, meu pai, nós estamos sendo abençoados pela vida da pastora Leida, que tem organizado um grupo, meu pai, de acolhimento. Em que hoje de manhã, meu pai, aquele menininho autista que estava conosco se sentiu tão amado por receber uma lembrança desse ministério. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso. E que as equipes ministeriais dessa igreja sejam abençoadas pelo Senhor. E que o Senhor conceda a eles alegria, meu pai. E conceda o que o coração deles tem buscado. Mas acima de tudo, dê a eles uma porção a mais de fé, de sabedoria e de temor do Senhor. Para que tudo seja feito de acordo com a tua palavra e a tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa igreja é construída por tijolos humanos. Isso aqui para nós é muito pouco, essas paredes. Mas a atuação da liderança dos ministérios é fundamental para a nossa igreja. Eu gostaria que vocês honrassem eles mais uma vez, aplaudindo o nome do Senhor na vida deles. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Se você vai também agradecer a Deus através de ofertas, louvar a Deus através do seu dízimo, eu quero te convidar a ficar de pé e depois da oração vir aqui na frente. Não dá para vir todo mundo porque aglomera. Igreja não pode aglomerar, né? Só o bar. Vamos orar. Vamos orar porque o monte vai sair. Não adianta falar do monte. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te louvar, te engrandecer por cada pessoa que reconhece no Senhor a força para adquirir riqueza. Nós não temos o controle da batida do nosso coração, nem do fluxo sanguíneo dentro das nossas veias, nem das sinapses nervosas que acontecem, mas é o Senhor que faz tudo isso. E nós utilizamos tudo isso como uma força produtora de riqueza. E como nós falamos aqui nessa noite, riqueza é ter mais do que se precisa para viver. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida. A nossa oferta e o nosso dízimo é apenas para mostrar através de um ato de fé prático, que nós reconhecemos que o Senhor é o Deus que comanda a nossa vida.
E que tudo que veio nas nossas mãos veio porque o Senhor está em nós. Assim nós oramos e nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer esse ato com fé e alegria? Você veja, existem coisas, né, que nos chamam a atenção. Hoje de manhã veio um garotinho de uns 12 anos na nossa igreja, ele é autista. Mas pensa, Leida, na alegria do menino de receber uma lembrança do Ministério de Acolhimento. O menino ficou tão alegre que me deu um chocolate. Veio um chocolate, se você quiser me dar um chocolate também, fica à vontade. Mas ele ficou muito feliz, ele falou assim, olha, toda vez que eu venho nessa igreja, ele veio 2 vezes pela manhã, toda vez que eu venho me dão uma lembrança. Eu falei, é mesmo, porque você é muito amado aqui, cara. Ele eu só ia pedir assim, se vocês pudessem me dar um dia e pular 4, assim. Às vezes eu fico sem graça de receber muita lembrança. É um menino muito legal ele. Esqueci o nome dele, mas ele vem sempre domingo. Ele veio 2 vezes pelo domingo de manhã. E ele é uma pessoa muito querida. Ele falou que o sonho dele era trazer uma oferta. E ele pediu para alguém da igreja, para emprestar um dinheiro para ele ofertar. E ele chegou aqui na frente e olhou, ô pastor, ó, e ofertou. É engraçado, né? É interessante ver essas coisas. Gente que tem coração sincero diante de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Quero agradecer você que está conosco até agora, em nome de Jesus. Cadê o Davi? O Davi, você está aí, Davi? Está assistindo ou não? Está assistindo? Deus te abençoe, Davi. O Davi está lá em Maringá, né? É Maringá? Deus abençoe o Davi. Foi viajar esse final de semana em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Nós vamos para a nossa casa abençoados pelo Senhor. E só quero que você deixe as 2 datas muito bem reservadas, ou sábado ou domingo, dia 3 ou dia 4 de outubro, nós vamos celebrar a grande festa dos tabernáculos 2020. É um divisor de águas, é maravilhoso participar dessa celebração ao Senhor. Pastor, eu vou ser salvo se eu participar dessa celebração? Não, você já é em Cristo Jesus. Você vai crescer mais espiritualmente, é a oportunidade que Deus nos dá para avançar. Ninguém fica doente porque não vai para a academia, mas se a pessoa vai para a academia e leva os treinos a sério, ela vai ter uma musculatura mais forte e vai viver com uma qualidade de vida maior. Se não participar da festa, você vai deixar de participar de momentos que vai criar musculatura em você, espiritualmente falando, que vai te edificar, momentos que vão fortalecer você, que vão te dar um gás, uma graça para você avançar até a próxima grande festa, que é Páscoa 2021, que vai ser de arrebentar em nome de Jesus. A maior festa de todas nossa de Páscoa vai ser 2021, você pode aguardar isso. Vai acontecer em nome de Jesus. E até lá, Deus vai te dar uma graça maravilhosa nesta festa dos tabernáculos, para te dar uma força para você chegar até lá. De festa em festa. As festas são calendários importantes de Deus. Tanto que, quando Deus cria os luminares, Ele cria para marcar as festas. Mas isso a gente vai falar no futuro. Pai, quero te agradecer por esse culto, quero te agradecer por cada visitante que veio, por cada irmão que apareceu na igreja nesse final de semana para te louvar. Tantos de manhã, meu Pai, que lotaram essa igreja, quantos que vieram agora à noite, que encheram a igreja também. Tantos irmãos que estão em casa acompanhando conosco, Senhor, que estão em viagem, outros estão em Curitiba, acompanhando a ministração online. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Que a glória do seu nome acompanhe a cada pessoa. Que o Senhor vá conosco para essa semana e nos ajude a viver a melhor semana da nossa vida até hoje. Que as pessoas cresçam, que os nossos irmãos avancem, que prosperem financeiramente, socialmente, sentimentalmente, em todas as frentes da sua vida. Que haja grande alegria no Espírito Santo sobre você e sobre a sua casa. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão em paz. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E, só um pouquinho. Terça-feira, encontro do grupo de homens na nossa igreja. Não sei que é homem, 20 horas, né, Anderson? E se você não ceiou, pega a tua ceia lá e venha ceiar comigo. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Fica na paz.